Bruno Ayub, conhecido como Monark, foi desligado do Flow Podcast após defender a existência de um partido nazista no Brasil e o direito de alguém ser anti-judeu. A declaração foi dada durante uma entrevista com a deputada Tabata Amaral e o deputado Kim Kataguiri. Esse é um dos destaques, inclusive, do site da CNN. A gente até compartilha agora com vocês. O Flow é um dos podcasts com maior audiência no Brasil, com mais de 3.600.000 inscritos somente no YouTube. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Bruno Ayub pediu desculpas e afirmou que estava muito bêbado durante o programa. O assunto foi alvo de repúdio de autoridades e comunidade judaica. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinou a instauração de procedimento para que seja apurada a prática de eventual crime de apologia ao nazismo pelo deputado Kim Kataguiri e pelo apresentador Bruno Ayub, como eu lhes disse, conhecido como Monark. O deputado Kim Kataguiri emitiu uma nota na qual diz não ser a favor da existência de um partido nazista. O Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito civil pela Promotoria de Justiça de Direitos Humanos para investigar essa declaração. O ministro do STF, Gilmar Mendes, afirmou em uma publicação nas redes sociais que, abre aspas, qualquer apologia ao nazismo é criminosa, execrável e obscena, fecha aspas. Outro ministro do STF também se pronunciou sobre o acontecimento, foi Alexandre de Moraes, que afirmou que a Constituição consagra o binômio liberdade e responsabilidade. O direito fundamental à liberdade de expressão não autoriza a abominável e criminosa apologia ao nazismo. Fecha aspas. Vamos à opinião, então, de Boris Casoy, aqui no Liberdade de Opinião. Boris, qual é a liberdade ou qual é o limite para a nossa liberdade de expressão? Onde é que o aceitável esbarra no crime? Elisa, o aceitável esbarra no crime de acordo com a lei e a Constituição. Mas, se você quiser uma tradução disso, esbarra quando começa o direito alheio, quando começa o direito de uma minoria, de um grupo, de pessoas que têm orientação sexual que não é a usual, que é minoria, homossexuais, a homossexualidade. Enfim, o bom senso mostra que a civilização deve se pautar por uma conduta de liberdade, mas essa liberdade é limitada pela liberdade alheia. O seu direito acaba quando começa o meu direito. Nesse caso, a defesa da existência de um partido nazista e a defesa de um direito de ser antissemita realmente machucaram minorias no Brasil. Machucam a alma, são nojentas, são abjetas, são criminosas. Por quê? O nazismo matou gente, matou minorias, matou judeus por eles serem judeus, matou ciganos por eles serem ciganos, matou adversários por eles serem adversários, matou homossexuais por eles serem homossexuais. O nazismo foi uma chaga que se abateu contra o mundo e que precisa ser combatido. Dorme, mas de vez em quando desperta, como despertou nessa fala desse monarca. O nazismo racista presumia uma superioridade de uma raça alemã, e presumia uma inferioridade de outras raças e descarregava os seus sentimentos de ódio
os seus sentimentos maléficos sobre uma minoria judia e contra essa minoria a qual eu pertenço, contra essa minoria criou um sistema industrial de assassinatos, câmaras de gás, mortes por tiros, campos de concentração, trabalho escravo. Como? Como é que a gente pode admitir hoje que alguém, mesmo despreparado como esse indivíduo, use um veículo como a internet para propor um partido nazista, um partido que defenda o racismo óbvio, escrito, protocolado, exercido por assassinatos de 6 milhões de judeus durante a guerra. Então, o Brasil não pode admitir isso, a sociedade brasileira não pode admitir o racismo contra ninguém. Tem uma reação forte no Brasil contra o racismo que se abate sobre o negro. E esse racismo precisa ser estendido a todas as minorias. Chamo a atenção para o racismo, nesse caso, sobre os judeus, sobre os ciganos, que é um racismo silencioso, mentiras que são espalhadas sobre judeus, sobre ciganos, fake news que se abatem sobre essas minorias no Brasil e que ganham megafones quando as pessoas são despreparadas, como esse indivíduo que atende pela alcunha de monarque e que vem a público dizer que estava bêbado. Para lembrar um fato, existe um provérbio latino, uma frase latina dizendo que in vino veritas. Enfim, o álcool traz a verdade. Muito mais grave, ele acabou sendo liberado pelo álcool para falar o que ele realmente pensa. A verdade que está no fundo da alma, a verdade abjeta, nojenta, gravíssima que está na alma desse indivíduo e que teve a ousadia, a petulância de colocar isso em debate numa entrevista em que ele era mediador. O despreparo, a desinformação, a deseducação, a incivilidade ganharam alto-falantes enormes, megafones planetários, para que esse pessoal consiga colocar toda a sua ignorância, toda a sua incivilidade, com toda a sua ferocidade ignorante para fora. Então não tem desculpa, não tem mas, porém, contudo, todavia. As autoridades brasileiras precisam agir. Não tem discussão. A lei brasileira, a Constituição brasileira é muito clara na defesa dos limites da liberdade. Liberdade tem limites, sim, senhor. Liberdade não é licenciosidade. Liberdade tem limites e o limite está no direito alheio, inclusive das minorias. Eu vou parar de falar, pessoal, porque cada vez que eu vou falando, vão aflorando os meus instintos mais primitivos, viu? Mais primitivos. Vamos ver agora a atitude das autoridades brasileiras
e de quem tem responsabilidade sobre os meios de comunicação, inclusive sobre a internet.